A Bíblia nos conta que Deus criou os céus. Ele criou os anjos, os querubins e os serafins. Depois ele criou a terra, o jardim do Éden e o homem e a mulher. Deus sempre quis estar ao lado do homem. Todas as tardes, Deus ia até o jardim para conversar com ele. Mas a Bíblia diz que o homem pecou e se afastou de Deus. Lá no jardim, quando comeram da árvore que Deus disse para não comer, o homem pecou e ele se afastou de Deus. A Bíblia também diz que por causa de um homem, que foi Adão, o pecado entrou no mundo e por causa disso todos os homens pecaram e todos foram afastados de Deus. Deus ele olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer, porque todos pecaram, todos. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. O salário é o pagamento que uma pessoa recebe por um serviço prestado. Assim também todo aquele que peca, ele vai receber uma recompensa por causa dos seus erros. E a Bíblia diz que essa recompensa será a morte. Não essa morte daqui, a morte do corpo, mas a morte espiritual, a morte eterna. O que é pecado? É tudo aquilo que nos afasta de Deus. São todas as coisas que nós olhamos, vemos, pensamos, sentimos, falamos, olhamos. Tudo isso que não agrada a Deus. Como, por exemplo, coisas que nós fazemos. Briga, palavrão, desobediência, roubo, mentiras. Todas essas coisas são pecado e muito mais. E todas elas fazem com que o coração do homem fique muito sujo. A sua vida fique muito triste. Porque uma pessoa que vive pecando, ela fere a si mesma, ela fere o seu próprio coração e por isso ela se sente triste, depressiva, tem vontade de morrer. Este é o salário daquele que peca. Se a nossa história terminasse assim, seria terrível. Todos nós estaremos condenados para sempre. Porque não haveria nenhuma solução para nós. A Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós estávamos afastados do Senhor para sempre. Mas a Bíblia também nos diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que ele viesse morrer no lugar dos pecadores. Em João capítulo 3, verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio ao mundo pregando o arrependimento de pecados. E ele disse aos homens, arrependei-vos e crede no Filho de Deus. Pois o Filho de Deus, ele veio para que o homem não fosse condenado, mas para que ele tivesse vida, através de Jesus Cristo. Jesus diz lá em João capítulo 1, do verso 8 até o 9. 1 João capítulo 1, do 8 até o 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E o 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Todo aquele que se arrepende dos seus pecados, todo aquele que confessa os seus pecados, diz para Jesus: eu pequei, eu sou um pecador, eu confesso que eu tenho muitas coisas erradas em minha vida. Tem pessoas que acham que pecado é somente pecados grandes, como matar, roubar, prostituir. Isso tudo é pecado. Mas existem pecados também que são pecados considerados pequenos pelos homens, mas para Deus é a mesma coisa, pois Deus ele não vê tamanho de pecado, tudo é pecado. Como, por exemplo, você não perdoar uma pessoa, tudo isso é pecado. O profeta Isaías diz lá no seu livro, capítulo 1, verso 18, assim: vinde, pois, e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a branca neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. E lá em 1 João capítulo 2, verso 12 diz: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Quando você se arrepende dos seus pecados e você confessa eles a Jesus Cristo e diz assim: Jesus, eu confesso que eu sou um pecador, me arrependo de todos os meus pecados e eu recebo o sacrifício que o Senhor fez por nós lá na cruz, porque Cristo veio e pregou o arrependimento. Cristo também foi crucificado pelos homens lá na cruz do Calvário. Jesus, ele derramou o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário por todos os homens, todos. O sangue que Cristo derramou lá na cruz, ele estava derramando no lugar de todos os pecadores, porque todos nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados. Mas Jesus assumiu nossa culpa, pegou todos os nossos pecados como se fosse Ele mesmo que tivesse pecado. Ele então morreu ali na cruz, no lugar de cada um de nós. Todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados e vão até Jesus Cristo, elas são perdoadas e purificadas pelo seu sangue. Jesus, ele faz uma limpeza no coração da pessoa que o aceita. Ele vai mostrando para a pessoa tudo que ela faz de errado e vai fazendo com que elas abandonem os seus próprios pecados, que ela deixe seus próprios pecados. E enquanto ela vai abandonando os seus pecados, o sangue de Jesus, ele está limpando, ele está lavando e ele está perdoando todos os pecados de cada um, pecador que se arrepende. Assim como o profeta Isaías profetizou e disse que o coração das pessoas se tornariam branca como a neve e branca como a lã, assim se torna o coração de alguém que ela deixou Cristo lavar os seus pecados. Ele se torna branco, se torna limpo e purificado. No lugar de briga, Deus coloca ali a paz. No lugar da mentira, Deus coloca a verdade. No lugar dos palavrões, Deus coloca a palavra de vida eterna. No lugar da desobediência, Deus coloca a obediência. No lugar do roubo, Deus coloca a honestidade. No lugar da mentira, Deus coloca a sinceridade. E assim a pessoa vai sendo cada vez mais parecida com Jesus, parecida com Deus, assim como no princípio da criação, quando Deus diz: faça-se o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Pois todos os homens que pecam deixam de ser semelhantes a Deus, mas quando eles vão até Jesus, Jesus volta para eles a semelhança de Deus, e eles então passam a ter um coração lavado, remido pelo sangue de Jesus. Jesus morreu e derramou o seu sangue? Sim. Jesus veio aqui na terra, o Filho perfeito de Deus.
Pregou, amou, ensinou o caminho certo, curou enfermidades, perdoou pecados e ele foi crucificado e morreu no lugar de nós. E também ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele estava aqui, ele disse para os seus discípulos: Eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Eu voltarei para vós. E quando eu for para o meu Pai, eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus e o confessa como Salvador, os seus pecados são perdoados. A Bíblia diz que todos que recebem Jesus como seu Salvador, Deus dá a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Lá no livro de João, capítulo 1, verso 12. Todo aquele que tem Jesus tem comunhão com Deus. Jesus foi preparar um céu maravilhoso. Esse céu maravilhoso que Deus já havia criado. Deus então foi lá preparar um lugar para que todo aquele que crê nele possa morar nesse céu maravilhoso. Jesus também preparou muitas recompensas para aqueles que vão morar lá no céu com ele. Uma das recompensas que Deus preparou é ter o nome escrito no livro da vida. Deus também preparou uma cidade maravilhosa e só vai poder entrar nesta cidade aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Quando a pessoa aceita Jesus, na mesma hora Deus escreve o nome dela neste livro, como uma criança que nasce, seu nome é registrado em um cartório. Assim, aquele que aceita Jesus está nascendo de novo lá no céu, e o nome dele é registrado para fazer parte da cidade santa. Ele passa a ser então cidadão do céu. Lá no céu também, ele vai receber uma pedra branca com o seu nome escrito nela. Lá no céu também, ele vai receber vestes brancas. Lá no céu também, ele vai poder andar em ruas de ouro e tem muros de jaspe e cristal. Lá também ele vai receber 5 coroas. Lá no céu também ele vai receber mansões. Lá no céu, ele também vai poder comer da árvore da vida. Lá no céu não vai mais haver morte, nem tristeza, nem pranto e nem dor. Lá no céu também, ele se assentará no trono de Deus. Lá no céu, ele também será feito uma coluna, uma honra diante do Senhor. Lá no céu, ele também poderá ter poder sobre as nações. Lá no céu, ele verá a Deus. Ficará junto com Deus para sempre. Depois que a pessoa recebeu Jesus, ela está se preparando para ir para o céu. Enquanto ela está aqui na terra, Jesus não voltou para levar-nos para morar nesse céu e receber todas as recompensas. Nós precisamos crescer como uma planta que cresce. E essa planta, quando ela recebe água, ela vai ficando cada vez mais verdinha. Jesus, quando esteve aqui, ele disse: Eu sou a água da vida e eu sou o pão da vida. Aquele que come de Jesus, aquele que bebe a palavra, ele cresce, ele se torna forte. E aqui, enquanto estamos, nós precisamos estar em comunhão com Deus e nos preparar para ir para o céu. Como? Ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia todos os dias para conhecer a vontade de Deus. É nela que nós encontramos as palavras de vida eterna. É nela que tiramos dúvidas. É nela que nos ensina o caminho certo. Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Também nós devemos orar. A oração ela é a chave da vitória. Aquele que ora tem comunhão com Deus. Aquele que ora, ele está conversando com Deus. Então devemos orar para ser cidadão do céu.
Devemos também congregar, ir a uma igreja, pois ali teremos comunhão uns com os outros, poderemos participar do pão e do vinho, que é a carne, representam a carne e o sangue de Jesus Cristo. É uma ordenança de Deus nós tomarmos a ceia do Senhor. Nós também devemos compartilhar a nossa fé. Quando recebemos um presente, devemos também compartilhá-lo. Devemos contar para as pessoas que não sabem que Jesus Cristo salva, cura, liberta e que Ele veio para perdoar os pecados daqueles que se arrependem. E devemos também obedecer, pois não adianta a gente ouvir e não colocar em prática. Tudo o que nós ouvimos, nós temos que colocar em prática diante do Senhor. Então, assim, nós estamos prontos para ir para o céu. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E assim termina minha história expositiva. Se você gostou, compartilha com alguém, para que ela também conheça o plano da salvação. Que Deus abençoe. Não se esqueça, deixa seu like, compartilha este vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, em nome de Jesus, e deixa um comentário. Obrigada.